composta por duas partes. Parim significa Isso. de novo ou novamente. E Gênesis significa nascimento, origem ou começo. Isso. Então, essa palavra regeneração aparece 4 vezes no Novo Testamento. E é interessante que o próprio Senhor vai usar essa palavra quando nós vamos lá no capítulo 19, Mateus 19, 28. Está ali o versículo. Jesus respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, como fala 12 aqui, está falando de quem? Isso, dos 12 apóstolos, muito bem. Então, Jesus está afirmando para eles que a regeneração vai acontecer quando? Né, de novo. Isso, disse assim, o Filho do Homem se assentar no trono. Quando acontecerá isso? Porque ele está sentado no trono ou está sentado do lado do trono? Mas aqui diz ser sentado no trono. Quando será isso? Quando ele voltar. Aí, quando ele voltar. Você vê essa distinção aqui é importante, né? Porque nós pensamos assim, que quando ele está sentado no trono é quando ele ressuscita. Não, é quando ele vem. Então, quando ele vir, tem vários acontecimentos. O primeiro de tudo, lembra? Eu vou fazer assim, ó. A última principalmente, né? O que vai acontecer com a última trombeta? Os mortos ressuscitarão. Isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Esse mesmo. Versículo 16. Isso. Você pode anotar o versículo aqui do lado desse 19, para você se localizar. Aqui onde está o 19, 28, que está escrito aqui, você coloca 1 Tessalonicenses. A abreviatura Tessalonicenses é TS. O 1 primeiro, da TS, significa 1 Tessalonicenses. Abreviatura, tá? Capítulo 4, 2 pontos, versículo 15 em adiante, até o 18. Ele grava todo na memória. Tá bom? Ele tem celular, tecnologia. Então, eu vou ler então para ser mais rápido. Ora, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos. Quem está escrevendo é Paulo, então ele está vivo quando ele escreve, né? Os que ficarmos até a vinda do Senhor, tá vendo? Até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quem seriam os que dormem aqui? Os mortos, isso. Porquanto o Senhor mesmo, dado sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ao ressoar do quê? Da trombeta. Da trombeta, ou a trombeta. Especificamente, que trombeta é? Porque são 7, né? É a última trombeta, muito bem. Então, ao soar da última trombeta, ou da trombeta de Deus, descerá do céu quem? Jesus Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus ou Deus que vai voltar? Muito bom. Vamos lá, essa pergunta. Senhor aqui na minha Bíblia. Isso, muito Fala bem. Jesus, mas eu falo só Senhor. Isso, Só muito Senhor bem. Deus. Essa pergunta é boa, viu? Vamos lá. Não perda aqui, tá? Eu vou ler para vocês não se perderem, senão vamos perder muito tempo. É capítulo 5, versículo 11 aqui. De Apocalipse. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 12. 5, 12. Olha o que fala assim. Proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto de receber. O cordeiro quem que é? De receber. O que ele vai receber? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Ele vai receber tudo isso. Quando? Quando ele vem. Então, versículo 13, ouvi que toda criatura, olha, escuta só, que há no céu, que há sobre a terra, debaixo da terra, olha que impressionante isso aqui, e no mar. Ouvi que toda criatura que está onde? Nos céus, na terra,
debaixo da terra e no mar. Ó, o que ele vai? E todos que neles há estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e o Cordeiro. Essa expressão, e o Cordeiro. Então, quem está sentado no trono é Deus, mas é no céu. Ele está sentado no trono. E o Cordeiro está onde? O Cordeiro? Do lado. Você vê como que é? Então, você tem que se localizar. No céu, o trono é de quem? De Deus. E quem está do lado dele? Jesus. Mas no trono na terra é Jesus. Jesus vem reinar. É. Só ele que vem reinar. Ah, Deus não vem aqui. Isso, mas Vem Deus. mas vocês entenderem. Ó, então aqui eu anotei esse versículo, porque a pergunta dela é boa. Quem é que vem? Quem é que vem? Olha que pergunta. Isso é 10 aí, essa pergunta. Ó. Então nós deixamos claro que quem está sentado no trono lá no céu, quem é? Deus. E do lado? Jesus. Porque quem desce aqui, ele só vem, é Deus, eu sei que é Deus, mas no corpo de Jesus. Isso aí, ó. Ela explicou tudo de uma maneira simples. Aqui, né, que ele só fica... Exatamente. Por quê? Um versículo que nos ajuda a entender é João 17. Vamos lá, porque é importante. Não podemos deixar de responder essa pergunta. Então, João 17, versículo 20. Olha o que fala lá, 20. João 17, 20. Olha como que vai esticando os versículos, né? A resposta é, vem Jesus, mas também vem o Pai. Como nós sabemos que vem o Pai? Olha o versículo 20. João Evangelho, né? Mas não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. É isso? Isso. Agora 21. E peço que todos sejam um. Isso. E assim como tu, meu Pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo. E todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, onde que está Jesus? Está em Deus. Deus está nele. Isso, unido usa essa palavra. Essa versão muito boa. Fala assim como eu estou unido a ti e tu em mim. Tá vendo? Então, onde que está o filho? No Pai. E o Pai? Tá vendo? Então, essa responde a pergunta dela, né? Quem que está vindo? O Pai ou o filho? Na verdade, está vindo o filho, mas quem vem junto? O Pai. Mas ficou clara aquela pergunta? Sim. Quem está sentado aqui no trono quando o Senhor vier? Quando o Senhor vier, é Deus. Jesus. Ele vai ficar lá e Jesus vai vir, não é? Isso. Ele vai sentar aqui. Mas quem está sentado junto? Nele. Aí, tá vendo? Não tem como separar o pai do filho. Perfeito. Então ficou claro. Agora o versículo 19, versículo 28 aqui da folha. Capítulo 19. Em verdade vos digo que vós, o que me seguestes, aqui os discípulos, quando na regeneração, vírgula, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Então aqui você tem primeiro regeneração e depois vinda do Filho. O que seria então regeneração? Você vê que interessante? Renovação? Lembra do significado aqui em cima? Renascimento? Isso. Quando que aconteceu o renascimento? Na ressurreição. Isso. É isso que está dizendo. O próprio versículo está dizendo isso. Então, na regeneração, no soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, a ressurreição dos mortos, por um lado, e a transformação do corpo mostra o que é regeneração. Como que é o nosso corpo hoje? Carne e sangue. E quando o Senhor voltar, como vai ser o nosso corpo? Espírito. Então, regeneração seria o quê? Nascer de novo. Isso é regeneração. Mas, aqui que vai entrar o mais importante que nós precisamos gravar. Até aqui você está entendendo, né? Tá claro, né? Ó, João 3 ao 6. Quem lê? Aqui na folha, né? Sim, pode ser na folha mesmo. Bendito a Deus. Desculpa. Isso. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo,
que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso. Pergunto-lhe, Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido na carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso. Então, aqui contextualizando, né? Aqui nós lembramos que Nicodemos era um principal que foi a ter com Jesus, né? Foi a falar com ele. E ele, chegando lá, faz a pergunta para si. O que ele tem que fazer para entrar no reino? Agora, a resposta do Senhor é que é extraordinária. É fora da caixinha, Senhor. Porque, vamos contextualizar. Como que era antigamente para entrar no reino do céu? Tinha que cumprir a lei, né? Tinha que ser uma pessoa de bem. Então, é como dizer assim, Nicodemo vai e pergunta uma coisa que já era sabida. Mas por que ele faz essa pergunta? Porque quer ouvir outra opinião. Quer ouvir outra maneira de entender aquilo. Então o Senhor vai falar categoricamente. Olha a resposta do Senhor, versículo 3. A esto respondeu Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui é muito forte isso aí. Porque dentro do conceito religioso, a pessoa entende que para entrar no reino dos céus tinha que viver uma vida de acordo à lei. Então, isso é que merecia entrar no reino dos céus. Mas aqui o Senhor está falando que tem que nascer de novo. Agora, imagina um religioso que está acostumado com a lei mosaica e escuta essa palavra. Olha como prossegue, versículo 4. De novo, perguntou-lhe a Nicodemos. Como? Você está vendo? Como? Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Olha como que ele vai pensar. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ou seja, a pergunta do Senhor, a resposta do Senhor gerou uma segunda pergunta lá. O que você está dizendo, Jesus, não tem sentido. Como que vai nascer de novo uma pessoa? Eu já sou velho. Vou entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Olha como que é. Agora, versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora ele te joga mais informação. E te deixa claro com o versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Bom, aí, irmãos, precisamos entender. Coitado do Nicodemo. Claro que sim. Ele ficou confundido, claro que sim. Sabe por que ele ficou confundido, Ana? Como é que nasce do Espírito? Isso, porque não tinha ninguém que nasceu do Espírito. Quem tinha nascido do Espírito, né? Nem Jesus. Nem Jesus, exatamente. Nem Jesus nasceu do Espírito. Porque é interessante que quando nós nascemos da carne, ele pode entrar no ventre materno novamente. Vamos supor que ele consegue. Quando ele nascer, vai ser o que ainda? Carne. Se ele entrar no ventre materno, vamos supor que e nasce de novo, vai continuar sendo Carne. Tá vendo? Isso aí. Aí a resposta do Senhor. O que é nascido da carne é o Nicodemos. Sempre será Carne. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa é a pergunta que o Nicodemos deveria fazer. Então, me diga o que é nascer do Espírito. Nós escutamos, por exemplo, dizer assim. Quando uma pessoa nasce nesse mundo, ele nasce espiritualmente morto em pecados. Estamos mortos. Aí você lê capítulo 2 de Efésios. Versículo 1, 2 e 3. Eu vou ler. Estando-vos mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes em outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Essa frase. Por que todos nós andamos outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade dos pensamentos, nesse curso desse mundo, e em delitos e pecados? Porque todo aquele que nasce de Adão é o quê? Pecador. Pecador. E, portanto, porque é pecador, o que está operando nos seus corpos? A carne.
Isso, a A morte. morte. Então, pecador e mortal, certo? Morte. Porque ele nasceu apenas de quem? Quem que era o pai do ser humano? Adão. Adão nele está a morte e passou a todos os homens. Por um homem entrou o pecado e o pecado passou. Veja o que fala aqui. Então, Nicodemo vai dizer assim, como pode nascer um homem sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno por segunda vez? Vamos supor que consegue. Se um homem nascesse novamente, vamos supor, se conseguisse nascer de novo, ele vai nascer com o quê? Carne e sangue, mas tem outra coisa que vai ter nele. Pecado e... Deu um exemplo na Bíblia que uma pessoa morreu e ressuscitou. Quem é? Lázaro. Quando Lázaro morreu, o que estava no seu corpo ainda? É mortal, né? E quando ele ressuscitou, como que ele ressuscitou? Voltou mesmo, né? Mesmo. Voltou de mesmo. O que aconteceu? Isso, vai morrer de novo. Então, isso não é nascer de novo. Isso não é regeneração. Regeneração é quando você ressuscita de espírito. Então, tem alguma pessoa que nasceu de novo? Romanos 1,4. Isso. Vamos ler então. E foi designado... Quem lê? Qual? 1,4. Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Entre todas as Gentil. gentios pelo seu nome. Tá bom aí, tá bom. Aquele Na minha É. irmã, Lê a tua versão ali, Ana. é, 4. ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. Que ele é o Filho de Deus. Isso. Aqui ele mostra aqui o que prova que Jesus é filho da ressurreição. Porque ele tem um corpo santo, igual a Deus, que é a santificação. Um corpo igual a Deus. Então, quem é o único que nasceu de Deus? Jesus Cristo. Mas tem alguma pessoa que nasceu do Espírito? Você vê a diferença agora? É. Isso porque Nicodemos pergunta, né? Como pode entrar no reino dos céus? A resposta é necessário de nascer de novo. E fala assim, tudo que nasceu da carne, mas o que é nascido do Espírito. Não disse nascido de Deus. Nascido do Espírito. É quem crê. Isso. Agora veja bem. Quem nasceu de Deus é Jesus. E quem nasceu do Espírito, quem é? Ainda não. Ainda não. Viu? Porque ainda como teu corpo. É carne. Só quando ele voltar. Isso é regeneração. Nascer do Espírito. Viu? Que diferença agora? Então Jesus é o único que nasceu. Quando a gente crê em Jesus é como se o nosso corpo morresse, não é? Ah, não, os pecados. Isso. É porque o conceito... Já escutou assim, por exemplo, você... Quando crê em Jesus, nasceu de novo? Morto, não é? Você fala que a gente morreu para esse mundo. Isso. Esse é o ato de fé, né? Mas o que fala a maioria das pessoas? Fala assim, quando você crê em Jesus, você nasceu? De novo. Agora, com essa escritura, como fica mais claro? Que ninguém nasceu do Espírito. Ainda. É um ato de fé. Lê um versículo agora para esclarecer. Gálatas 3, 26. Coloca aqui do lado. Gálatas. Agora eu já sei que esses livros estão tudo Gálatas no 3. final de Coríntios. 3, 26. Que diz? Pode ler. Pois por meio da fé em Jesus Cristo, todos vocês são filhos de Deus. Aí. A pergunta é: todos quem? São filhos de Deus. Todos creem. Isso. Não é todos ser humano, porque diz que todos são filhos de Deus, né? A gente pensa assim, que todo mundo é filho de Deus. Não, só quem crê. Só quem crê. Mas é pela... Fé. Então você já é filho de Deus ou não? Só pela fé. Isso é importante. E agora, para fechar essa questão, vamos a 1 de João, que é no finalzinho antes do Apocalipse, 1 de João.
Tá, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João. Capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 de João. São os versículos que vocês têm que continuamente, vamos repetir esses versículos, né? Até fica claro. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, pois isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Isso. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, Isso. porque assim como é, o veremos. Aí, eu pergunto para Rafa agora. Versículo 2. Rafa, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Por quê? É boa pergunta, não é? Porque vemos ele como realmente é. Aí, o próprio versículo está dizendo. Muito bem. Você vê como que é? Porque não conseguimos ver hoje como ele é. Por que não conseguimos ver a ele? Porque nós somos carne. Isso, e ele é... Espírito. E somente quando nós somos espírito que vamos vê-lo como ele é. O mundo espiritual não conseguimos ver nós com esse corpo. Porque nós estamos nessa esfera ainda. Mas quando ele se manifestar, haveremos de vê-lo como ele é. Então fica... Aí seremos espírito. Agora fica claro o que é regeneração. Porque o conceito, irmãos, que nós precisamos ganhar, ou a luz que nós precisamos ganhar, é que não ocorreu em nós. A regeneração, e agora vamos usar o versículo que está aqui, já falta pouco, está na folha aqui, que diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que interessante aqui, né? Bendito o Deus. É Pai de quem? Está vendo que é importante essa colocação? Bendito, bendito. Olha, vamos supor que você está falando assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor. E estou falando que Deus Pai é bendito por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele está colocando Jesus como um homem. No texto ele está trazendo. Por quê? Olha que impressionante. Que segundo a sua muita misericórdia. E olha que Deus tem misericórdia. O que ele fez segundo a sua muita misericórdia? Você viu de novo essa palavra? Marca aí com um marcador. Nos regenerou. Que tempo verbal é aqui, Rafael? Isso. É interessante. Nós estamos colocando que a regeneração é... Não, nós falamos até aqui que vai ser futuro. Mas aqui como que é? Mas ele não está falando no sentido de nos regenerou quando Jesus morreu na cruz? Isso aí. Pela fé. Pela fé? Esse é o sentido. Então tem dois tipos de... Isso, muito bem. Essa associação eu queria fazer, por isso eu deixei. Eu tinha falado. Exatamente. Tem É um... que não, é um outro tipo. Isso. Tem um lado que vai ser futuro, que é quando ele se manifesta. Mas tem outro lado da regeneração que já aconteceu. Mas Por enquanto aonde? É pela fé, né? Pela fé. Aqui no texto não é pela fé. Na morte. É em Cristo. Não é na morte. Olha, continua lendo aqui. Ah, sim. Continua lendo. Olha que impressionante. Mediante a ressurreição. Aí, ó. Você vê que não fala da morte? Por que não fala da morte e fala da ressurreição? Você vê que é interessante? Porque somente na ressurreição, o que aconteceu com o corpo de Jesus? Tá vendo? Foi regenerado. Então, está falando aqui que não regenerou em nele. Quando Cristo foi transformado num corpo glorificado, ele agora é nascido de Deus, por isso que nos passado regenerou em nele. Assim como nós somos filhos de Deus pela fé, assim também hoje nós estamos sentados à destra da majestade nas alturas. Aonde que está Cristo? E nós estamos onde? Em Cristo. Estamos sentados nele. Como fala Efésios, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Se eu perguntar para ela, onde você está? Estou à direita do Pai. Isso, é um ato de fé. É nele, nós estamos Mas nele. como assim você está à direita? Sim, pela fé. É, Jesus está lá em Cristo.
Então, você pode falar assim, por um lado, a regeneração vai ser quando ele vier. Mas por outro lado, já aconteceu. Viu que esse impressionante o versículo aqui. Interessante, hein? Viu como que precisa Só que ficar assim, claro. precisa de uma boa interpretação, né? Porque senão a Exatamente. pessoa interpreta de uma forma errada. Isso, exatamente. E regeneração é o conceito aqui que nós lemos na tradução hebraica, né? No grego, perdão. Que ele usa duas palavras, né? Palim, significado novo, né? E Gênesis, que é origem ou nascimento. Então, novo nascimento. Então, quando você escuta a maioria das pessoas falar assim, você tem que crer em Jesus para nascer de novo. Como que eles entendem? Eles entendem assim. E eu falo porque eu entendi assim. Quando você crê e confessa Jesus, você que está morto em teus delitos e pecados, agora você renasce no Espírito de Deus. É como disse assim, você ainda é corpo, mas você interiormente já foi gerado de novo. Você já é filho de Deus. Esse é o problema da interpretação errada, porque a pessoa traz para si mesma. E não aconteceu em quem? Não aconteceu em nós. Aconteceu apenas em quem? Por isso é o versículo que eu pedi para o irmão repetir, né? Que dizia assim em 1 João capítulo 3, né? Então, quando ele se manifestar, haveremos de vê-lo como ele é. Por que? Eu perguntei para ele. Porque nós seremos igual a ele. Antes não. Antes é um ato de fé. Então, a regeneração, irmãos, é em Cristo. Ele é a nova criatura. Vamos um versículo que vai deixar claro? Primeiro, e esse anota aí do lado, tá? Por favor, lá, do lado de 1 de Pedro. Aqui do lado de Pedro você vai colocar. E quem é nascido do Espírito? Falou? Quem vai ser? Você fala para Nicodemos? Quem é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Agora, vamos supor que você é Nicodemos. Vamos supor que você é Nicodemos e que ele é Jesus. Aí ele te fala assim. Essa pergunta tua, vou usar uma parafrase, né? Essa pergunta que você fez, quem pode entrar no reino do céu, a única maneira de entender isso é que você não consegue. Só quando você nasce de novo. É um ato que não aconteceu. Que vai acontecer se você persevera na fé. Essa é em outras palavras. Você morrer crendo em Jesus. Isso. Vai acontecer só quando ele Voltar. Só que nesse momento, quando Nicodemos porque ele não queria que entendesse ainda. Isso não queria, era oculto isso ainda. Não podia revelar isso aí de uma maneira clara. Hoje sim, vendo essa escritura, porque já aconteceu. É fácil entender agora o que falou com Nicodemo. Mas a maioria Porque, das... na verdade, o que aconteceu? Ele fez uma armadilha pro mal lá, né? E isso, ninguém sabia o que era a regeneração. Ele não podia revelar, não é? Exatamente. É um mistério. Isso, porque se ele revelasse, ia ficar manifesto o que Deus ia fazer em Cristo. Ninguém podia saber que Jesus ia ressuscitar. Exatamente. Você imagina se o diabo sabia que quando Jesus morresse, se ele soubesse o que ia acontecer quando matasse, jamais ia permitir que... Você viu? Ele... Ia matar em uma hora. Exatamente, não sabia o plano de Deus, né? Isso que é o mistério, isso que é grande, a gloriosa salvação, né? Que Deus fez em Cristo. Isso que é muito rico, né? Nós íamos ler um versículo, agora eu perdi o versículo, qual que era? Não, mas tá certo. Não falei o versículo, espera aqui, vamos. 1 João, já falamos sobre isso. Vamos ler o primeiro de Pedro agora, 1:23, está aqui embaixo. Versículo 23 fala assim, pois foste regenerados. Que tempo verbal é? Passado. Por que é passado se ainda nós estamos como carne e sangue? Foste regenerados. Isso é um ato de fé. Não de semente corruptível. O que seria a semente corruptível aqui? Por exemplo, semente corruptível é assim. Por exemplo, quando fica grávida a mulher. Qual que é a semente que ela recebeu para ficar grávida? Não é do homem? Então, essa semente que ele recebeu é corruptível. Porque morre, ele morre. E a semente também. Corruptível é que morre.
Isso, que se corrompe. E incorruptível seria o quê? Contrário a corruptível. Incorruptível. Que não perece. Entende? Então, se você foi regenerado não de semente corruptível, não é de um ser humano que você se tornou nova criatura. Não é de semente corruptível. De que semente você se tornou filho de Deus agora? Olha que impressionante, é? Isso, que é Deus mesmo. Então, nós agora somos filhos de Deus, uma semente que não é corruptível. Quando eu nasci, conto para vocês, meu pai e minha mãe namoraram e eu nasci. A semente deles é. Então, eu também vou perecer. Porque a semente é corruptível. Mas, o novo nascimento, que é a regeneração, qual que é a semente? Incorruptível. Tá vendo? Por isso que é filho de Deus. Você vê que é isso que está falando. Você vê que é interessante, semente, eu uso essa palavra. Eu pergunto para você. Só ele explicando mesmo. Pode saber que esse Um exemplo mais claro. não consegue. Quem que tem a semente? O homem ou a mulher? O homem. Então, o homem planta a semente e nasce. Quem que tem a semente divina? Deus. Ele plantou onde agora? Em Jesus. Por isso que ele ressuscitou. Ele é a nova criatura. Esse é o versículo que eu queria ler com vocês. Vamos lá. O versículo anota aí do lado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha que impressionante esse versículo. 2 Coríntios 5, 17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Aí. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Aí. Muito boa. Como fala a tua? Igualzinha. Eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aí. Como seria a nova criatura? Vamos ver. Pensa. Quem é nascido de Deus hoje? Quem é? Jesus. Ele é nova. Por que nova criatura? Vamos simplificar para entender. Como era o corpo de Jesus quando estava na terra e como hoje é o corpo de Jesus. Isso vai ajudar a entender nova criatura. Velha criatura é carne. E nova criatura é espírito. Bom, vamos falar assim. Como que eram os cabelos de Jesus quando estava aqui na terra? Comprido, assim. Comprido. Eu estou só para vocês rirem, né? Como que era a pele? Como que era a pele? Como que era? Azul, Agora vocês... magro, Esse aí é o artista. olho azul, branco, cabeludo. Esse aí é o Porque, na artista. verdade, Isso. não dá pra saber como ele Eles era, fazem né? estudos Tem. para saber Isso. como eram as pessoas daquela época. Isso. Bom, mas é mais ou menos uma ideia, né? Ele era humilde, então é a pele morena, né? Uns olhos de muita expressão, né? Tipo os que nascem lá no Meio Oriente, né? Se imagina lá. Magrão, tal, né? Certo? Agora vamos ver como que é o nome. Vamos ler no Apocalipse. Olho azul. Olha só. Esse é o artista. Não, esse já é dos quadros. Os quadros, Os os quadros. quadros. Se ele nasceu lá, no quadros Meio Oriente, o tudo que olhando. ele não tinha? Que olhos que ele tinha? Castanho. Castanho, né? Se é de lá, não pode ter azul. Esse é americano que faz azul, que é. Castanho. Mas os quadros eram É. Agora, quer ver como que é o novo corpo dele? Vamos lá? Vamos, Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. E esse aqui é impressionante, hein? No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestido parecido com um homem. Ai, não teria que ser um homem ou parecido com um homem? Isso, Essa é a minha tradução. isso. Vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos, Olha. como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Olha. Os seus pés brilhavam como o ouro refinado na fornalha e depois polido. E a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Isso aqui então é quando ele
vem, né? Isso, exatamente, Eu vai tava ser achando assim. que era de Jesus, aqui já é outra coisa. Você lembra que lá no Diz que é parecido com o homem. Né? Isso, no camping nós lemos um versículo, você está lembrado? Não? Da monte da transfiguração, lembra? Versículo 2. E foi transfigurado diante dele, seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E aí você vê, então a descrição ali é mais ou menos o que nós lemos lá no Apocalipse. Então o corpo glorificado de Jesus vai ser esse, quando ele vem. Então nada a ver do que ele era que estava aqui. Com o corpo humano. Entende? Por isso que quando ele vier, vai ser um corpo glorificado. Não vai ser mais um corpo como o que nós tínhamos. Então isso fica claro até aí, né? Vamos ler um versículo aqui de Tito, para deixar mais claro ainda. Vamos ver se aqui do outro lado diferente. Tito. Tito está aqui na folha. Isso. Esse versículo aqui. Então, esses são os únicos versículos na Bíblia que você vai encontrar a palavra regeneração. Não tem mais outros, tá? Tito 3,5. Quem lê? Não por obras de justiça Sim. praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aí. Então, esse versículo nos ajuda a entender que a regeneração, por um lado, aconteceu em Cristo, não é nós, mas nós temos uma garantia. Ou nós recebemos um lavar renovador e regenerador pelo Espírito Santo. Como seria isso? E o versículo que você tem que colocar aqui do lado é Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Sem problema. Não, quanto mais insiste, Rafa, melhor. Esse aqui nós precisamos, quanto você mais repete, insiste, repete, isso ajuda. A insistência é o que faz. Depois vocês vão, eu falo para vocês, daqui um tempinho vocês vão lembrar de cor esses versículos. Porque a gente vai muito nesses aqui. São versículos básicos para nós. É o Gálatas que você ensinou para nós, que é aquele negócio da lei, né? Que não era pra gente. Porque a gente não tava mais fácil. Isso, exatamente. Aquele dia foi aqui em casa mesmo. Aí a gente ficou assim, ué, mas como? Porque a gente não tem que seguir a lei. Isso. Né? Ficou claro, né? Aí a hora que eu fui ler Gálatas esse dia aí, eu lembrei. Lembrou, né? Exatamente, você vê como que é. Ó, Gálatas 4, 6 diz... Para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Aí, tá bom aí. Quem que clama? Pai, meu Pai. Você ou o Espírito? Tá vendo? Porque quem que é filho? Você ou o Espírito? Tá vendo? Então, é isso que está falando assim. O versículo de Tito que nos limos dizia assim, eu vou lembrar para você aqui na folha, né? Disse, não por obras de justiça praticada por Alexandre. Não é que ele fez uma coisa boa de justiça, não. Não fez nada. Mas, segundo a misericórdia de Deus, viu? Segundo a misericórdia de Deus, ele nos salvou mediante, ele usa essa expressão, lavar, regenerador e renovador do Espírito. Porque o Espírito que vem a nós é a garantia da nossa salvação e que fomos regenerados nele. Quem que é filho de Deus? Eu ou o Espírito? E quem que clama, Pai querido, Aba Pai, quem é? É o Espírito. Ele é que é filho. Entendeu a diferença? Aí eu falo assim, eu sou filho de Deus. Não, eu tenho aquele que é filho de Deus. Que é filho de Deus. Viu que impressionante? Ficou claro até aí? Isso. Então, agora fica claro. E a gente ouve a vida inteira que somos filhos de Deus. Aí quando a gente começa a estudar, dá até uma tristeza, né, em saber que a gente não é filho de Deus. Não, ele te dá uma força para você segurar o Espírito. Porque ele que é a garantia de que Jesus vem a buscar a sua propriedade que você vai junto. Isso. Então não abre mão do Espírito. Jamais. Então, você lembra que nós, quando fomos lá no acampamento que fizemos uma vez, lá no Silveira, né? A gente fala assim, qual a garantia? Você tem certeza que você tem o Espírito de Deus?
E a gente insistiu com aquilo porque é um comum denominador. Eu não sei se tem o Espírito de Deus, né? Então, esse tipo de pensamento mostra que às vezes a gente não tinha claro o que é a salvação. Agora que está ficando claro que é a salvação, que não está feito em nós e que está feito em Deus, temos segurança que temos o Espírito. Porque esse Espírito que Deus fez habitar em nós é a garantia de que nós somos salvos. O que está operando a salvação. O que está operando a regeneração para manifestar-se na glória. Quando ele vier, na regeneração, então os 12 vão se sentar nos tronos, que dizia aqui no versículo de saída, lembra do Mateus 19 aqui na folha? E é interessante que ele vai colocar esse aspecto da regeneração. O Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Porque, vamos falar assim, os 12 apóstolos de que nacionalidade eram? Isso. Portanto, ele vai julgar quem? Israel. Mas e o resto que somos nós? Argentino, brasileiro. Gentil. Somos gentil. Aí, ó, você viu? Quem que vai julgar se os 12 estão aí? Também não é impressionante? Mas aí vai ter o nosso julgamento também dos gentios, não vai? Ou não? Não, nós vamos sentar junto com eles para reinar. Você Sim. viu? Viu? Quer ver o versículo? Não tem catraca, né? Isso. Aí. Aí, ó. Então, os israelitas vai ser julgado, nós não. Isso, porque nós estamos sendo julgados hoje. Se nós perseverarmos até o fim, Na caminhada, tem que o julgamento vem hoje para nós. Isso. Tem que perseverar até a morte. o fim, até a morte. Senão, não vão participar do quê? Da ressurreição. Da ressurreição. Então, você lembra quantas ressurreições tinha? 2. Uma era para vida. Ressurreição dos mortos. Uma era para a ressurreição para vida. E a outra? Não, a outra ressurreição é para quê? Juízo. Que vai ser no trono branco, lembra? Depois dos 1000. Então, na primeira, quando o Senhor vem, o que aconteceu com os mortos? Ressuscita. Essa ressurreição. Quem morreu crendo em Jesus, ressuscita. Isso. Mas E os que morreram sem crer, vão esperar 1000 anos para ressuscitar. Então ele vai ter outra chance. Não, porque já é para juízo. Já é juízo já. Você tem 2 ressurreições só. Mas juízo não é. Vai ver se ele é. O juízo já não é para ver se ele é culpado ou. Não, vai lá. Condenação. Capítulo. Juízo não é quando você vai dar. Isso, É. juízo é a sentença. Também a Então sentença. ele já tá condenado. Isso, vamos lá para você ficar claro. Vai lá. Capítulo 20, aí vai ficar claro. E é bom isso aí, porque a gente revisa de novo, insiste, né? Porque pra mim, juízo é tipo um julgamento. Vai julgar se ele é culpado ou não. Né? Porque ele já foi Capítulo culpado, 20. não precisa de Apocalipse. Apocalipse. Versículo 6. Bom, aqui vai falar assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. O que significa bem-aventurado? Bendito. Bendito, abençoado. Então, quem participa da primeira é bendito. Então, se na primeira, o que participa dele é bendito, o que significa o que participa da segunda? Maldito. Então, não tem esse negócio de segunda chance, não. Não é um juizado. É um juízo já. Tanto é que vão ser abertos. Sentenciado. Tanto é que vão ser abertos os livros. Aí vai falar. E entre eles está o livro da vida. Vamos lá, capítulo 11 agora. Versículo 11, perdão. Do mesmo capítulo. Sim. 20 e 11. Esse aqui já passaram os 1000 anos, viu? Já passaram 1000 anos. Já voltou, já passou. Isso. Aí diz, versículo 11, quem lê? E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu.
e não se achou lugar para ele. Isso. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. Aí. Você vê, por exemplo. Segundo a sua obra. Isso. Muito bem. Você vê, por exemplo, um detalhe, né? Não sei se vocês perceberam. Vi os mortos. De pé. Como é que um morto pode estar de pé? Ele ressuscitou, mas se ressuscitou, não está mais morto. Mas a Bíblia fala mortos. Porque não é para a vida. Só a ressurreição para a vida é qual? A primeira. A segunda é morta. Ele vai ressuscitar, mas está morto. Está debaixo da morte, né? Eles não ressuscitaram para vida. Por isso que eles estão diante do tribunal. Os mortos. Você vê que repete 2 vezes no versículo 12. Vi também os mortos e os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. E se abriram os livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos, novamente. E os mortos foram julgados. Viu? Como é que um morto pode ser julgado? A não ser que ele ressuscitou para juiz. Viu? É a sentença. Essa frase é muito significativa. Conforme aos que estava escrito nos livros. E a pergunta é, que livros são esses? O da vida é Isso, muito bem. Eu pergunto para você, por que foi aberto o livro da vida ali, se são de juízo? lá, né? Muito bem, para ver se está Para escrito. ver se está escrito o nome dele. Se não tiver escrito, eles já estão condenados. Mas se tivesse escrito, ele já tinha ido na primeira. Não, é para mostrar que eles não vão Só mesmo. pra provar. E que outros livros são abertos? Porque tem o livro da vida, dos atos, do que eles fizeram. Das suas obras. Então ali vai estar tudo escrito o que eles fizeram. E um por um vai ser julgado. Ponto por ponto vai ser julgado. Vai ser provado que não está no livro da vida e vai ser provado o que eles fizeram e porque está sendo lançado no lago de fogo. Viu? Então esse é o, vamos dizer assim, ressurreição para morte. E não ressurreição para a vida. Então quantas ressurreições tem? A primeira é a ressurreição. E a segunda? Para a morte. Então, aquele que está escrito o nome da vida, o seu nome no livro da vida, de modo algum passará nesse juízo. Viu? Porque ele vai participar para a ressurreição, para reinar com Cristo. Você vê que impressionante isso aqui? Isso aqui sempre precisa ficar gravado no coração para entender. E às vezes tem pessoas que não entendem isso, porque dizem, não, Deus é misericordioso, me vai dar a segunda chance. Depois que morreu, não tem mais segunda chance. Se a pessoa morre na incredulidade, ele vai ressuscitar só na segunda. Por isso que nós precisamos, olha como que nosso coração precisa ser pesado sempre, né? Examinar nosso coração para que nós vemos que estamos na fé. Né? Tem um versículo ali em Romanos 8:23, em João 8:23, que diz assim, se não crês que eu sou, olha como que é, Jesus falando para o religioso, né? Ele estava falando que quem come sua carne e bebe seu sangue não morrerá jamais, né? Então você tem João capítulo 8, versículo 23, que fala assim, vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo. Ah, tá procurando, né? Não, pode ler. É. A gente sabe só uma coisa. A Ana ficou pensando, Ana. Qual que é? Volta, Ana. João. João 8, 23 e 24. Porque tem muita gente que acha que só porque crê em Jesus. Ele tem que perseverar. Tem que perseverar na fé. 23 e 24? Isso. Ó, olha esse versículo, Ana. Presta atenção. E prosseguiu. Pode ler. Pode ler. Não me abri. Ela ficou tildada. Vamos ler para ela. Pode ler, Alexandre. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos diz que morrereis em vossos pecados. Porque se não crede que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aí. Então, como que uma pessoa morre nos seus pecados? Quando não crê. Nossa, eu vi um vídeo É. esse dia
sei se era em Portugal. Não sei, acho que não era aqui no Brasil. Não. A pessoa perguntava, você crê em Jesus? Um monte de gente. Mas nenhum acreditava, nenhum. Cada vez está Na rua, pior, assim, né? ó. Europa tá como se fosse. Era Portugal pela. Tá querendo expulsar sotaque, tudo que seja Deus, objeto Nossa, de que coisa de culto, né? feia. O que eu vi Nem foi na Espanha eles perguntando. Você acredita em Jesus? também. Tem uns que nem respondiam, só ia assim andando, outros falavam que não. Nossa. E Feia, uma né? coisa que parece que eu ainda mostrei pro João, falei, olha que João, falei, não parece que existe esse tipo de gente. Não? Tem. É impressionante. Né? Mas será que eles sabem e não aceitam ou eles ainda não conhecem a palavra? Quer ver? Quer ver o versículo? Hoje em dia, Lê lá. Hoje em dia expulsar essa crença. expulsar a crença. Né? Porque lá era cristão. Deliberadamente. Mas é mais fácil viver Tirar. É. Se fosse como se não um houvesse ponto de uma fada. como Sim. se tivesse um. Deliberadamente, Rafa, eles rejeitam Deus, né? E Coisa faz do público passado. eles, né? Cristianismo é coisa do Aquele passado. que não me confessar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Essa expressão, né? Quando você é de Deus, você não tem problema de confessar. Mas na hora do apuro, será que ele não fala, oh meu Deus, depois? Porque tá É. bem, na hora que Caindo do tá... avião. É. Oh meu Deus, não é? E geralmente é assim, né? É. Eu não creio. Mas aí na hora do apuro lembra de Lá Deus. no- Mas às Sim. vezes foi Deus mesmo que fez aquele apuro pra ele clamar. Lê um versículo, 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Aí, ó. E então cada um receberá de Deus o louvor. Viu? Olha que impressionante. Por isso, para nós, não cabe não julgar as pessoas, né? Mesmo que ela falar, não creio em Jesus, não sabemos por que ele fala, né? Não sabemos o que ele tem no coração, né? Mas quem vai julgar o coração? Deus. É Jesus. Disse, nada julgueis antes do tempo. Quando que é o tempo do julgamento? Na ressurreição. Na ressurreição dos mortos, tá vendo? Aí o Senhor vai deixar claro o que estava no coração de todas as pessoas. Porque os livros vão ser abertos. E Às cada um... vezes a pessoa fala da boca pra fora. né? Isso, talvez tenha algum problema, uma dificuldade. Não cabe eu não Pode ser julgar. julgado por um ato específico. Exatamente, não pode julgar. Mas o que acontece? Se a pessoa está declarando, é o perigo, né? A pessoa está declarando isso, né? Não, eu não creio, não creio. E fala Né? isso aí. Então, se realmente é de Deus e ele está com uma mágoa, vai ficar manifesto. Mas se realmente não está crendo, então também vai ficar manifesto, né? Então, isso é uma coisa que fica... Claro, não sei se tem alguma pergunta. Ficou bom até aí? O que acharam? Ótimo. Regeneração.